Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu vim falar de história, né? Vamos deixar um pouquinho o artesanato de lado, a confecção de máscaras e vamos falar um pouquinho de história. Nós temos passado tanto tempo dentro de casa, né? A gente está ficando com um tempo muito grande, um tempo ocioso muito grande. E eu, além de discutir um pouquinho com o pessoal aí, política, né? Algumas contradições que nós vemos por aí, mas hoje eu não vou falar de política, não é meu foco, não gosto muito de discutir política. Embora nós estejamos vivendo uma crise política e de saúde nunca antes vista, mas eu vim falar só de história, porque nós precisamos entender que alguns hábitos que nós temos hoje vieram por conta de pandemias e epidemias como essa do coronavírus que nós estamos vivendo, né? É tão presente, é tão contemporâneo agora. Teve uma epidemia de gripe em 1918 que dizimou uma grande população urbana. E aí as pessoas acreditavam que a doença vinha pelo ar. E aí o que eles faziam com os doentes? Eles pegavam as pessoas doentes e levavam para o campo para tomar bons ares, né? Ou seja, ar puro. Eles achavam que a pessoa ali, inspirando aquele ar mais puro, longe de contaminação, se curava mais rápido. E alguns hábitos foram adotados. Na verdade, teve que virar lei para poder algumas pessoas criar o hábito de lavar as mãos e varrer suas casas, porque não era comum. E as pessoas ficavam indignadas, né? Como assim? Eu tenho que lavar a minha mão, tenho que varrer a minha casa, mas por quê? Por que eu estou tão acostumada? Né? Então, as medidas preventivas de higiene, de saúde, vieram desde essa época. Então, nós estamos falando aí de mais ou menos uns 200 anos, de 200 anos para cá, né? Final do século XIX para cá. Então, como que é a configuração da nossa casa hoje? Vamos botar um exemplo. Foi obrigatório lavar as mãos e varrer as casas. Automaticamente eles começaram a fazer o quê? Impermeabilizar o chão, colocando piso. Mas não foi só isso, né? Eles começaram a colocar piso na parede. Em quais cômodos da nossa casa que tem pisos na parede? No banheiro e na cozinha. No banheiro, nós higienizamos o nosso corpo. E na cozinha, nós higienizamos e produzimos o nosso alimento que nós ingerimos e vai para dentro do nosso corpo. Então, tudo a ver, né? Ou seja, são dois ambientes onde a higiene tem que ser máxima, senão acabamos adoecendo. Teve um surto de cólera também na Inglaterra que matou milhares de pessoas. E aí começaram a criar alguns hábitos, né, que nós vemos até hoje na nossa casa. Por exemplo, armário. Cada um tem seu armário, ou sua parte do armário, sua gaveta, seu lado da cama, seu criado mudo com seus objetos de uso pessoal. Isso é para quê? Para evitar a mistura de um objeto de uma pessoa com a outra. Se a pessoa está doente, ela tem só aquela toalha, ela tem só aquele copo, ela tem só aquele guardanapo, aquele talher, para evitar a propagação da doença dentro da própria casa, que antigamente as famílias não eram assim. Não era cada um no seu quarto, era um cômodo grande e todo mundo ali se reunia e às vezes mais de uma família moravam dentro do mesmo cômodo. Agora não, cada um tem seu quarto, né, essas coisas separadas. Só que isso foram hábitos que nós adquirimos por conta de doenças. Aquele capachozinho que nós temos na entrada da nossa casa, na porta de entrada, aquilo ali é utilizado para a gente o quê? Tirar o excesso de sujeira que tem na nossa casa, né? Que a gente traz no nosso sapato para dentro da nossa casa. Os orientais, eles não utilizam sapatos dentro de casa. Eles têm sempre uma meiazinha, eles tiram o sapato, sempre fica do lado de fora e eles não entram com o sapato dentro de casa. Isso já é hábito milenar. São países milenares. Então, nós
que temos 520 anos, nós temos que aprender muito com países milenares, né? A gente está longe de aprender um monte de coisa. E eu fico pensando assim, o que o coronavírus vai trazer para a gente? Quais são os aprendizados? Quais são as lições? Quais são os hábitos que nós vamos adquirir a partir dessa epidemia? Eu, por exemplo, estou pensando em colocar, como eu sou professora, eu vou colocar uma pia, uma piazinha com água e sabão ali na entrada, para quando finalmente, né, essas aulas voltarem, os meus alunos lavarem as mãos antes mesmo de entrar. Eu tenho um banheiro aqui, mas eu vou ver se eu coloco uma pia ali do lado de fora. Nós devemos também colocar o nosso capacho, né, aquele tapete que fica na entrada, com um pano, com cloro, com água e sabão, para as pessoas pisarem. Isso já é mais comum, mas agora deveria ser realmente regra. Será que nós vamos criar um cômodo fora da nossa casa ou alguma área para que a gente deixe os sapatos ou as roupas para não entrar em casa com a roupa que a gente vem da rua? Será que a gente vai criar tipo um corredor que dê, antes da gente entrar, acessar o nosso quarto, ou cozinha, ou sala, a gente ir direto para o banheiro, se higienizar, para só então entrar na nossa casa? Será que a gente vai ter que fazer isso? Será que o coronavírus vai trazer isso para a gente? Porque eu tenho certeza que os cientistas já estão pensando. Além de vacina, né? Porque a gente tem sempre que pensar baseado na ciência. Se a cura não vier, se a vacina não vier, estão fazendo estudo com vários outros remédios, até aquele remédio ivermectina, né? Que é remédio que a gente usa para combater o piolho, né, da criança. Estão fazendo estudos com esse remédio. Ele é fungicida e estão dizendo que ele tem uma eficácia na melhora dos sintomas do coronavírus. Então, assim, vários estudos estão sendo feitos, mas nada ainda com uma eficácia, com uma comprobabilidade de 100% de certeza. A gente ainda não teve tempo suficiente para fazer testes, para confirmar ou para ter aquela certeza absoluta de que determinado tipo de medicamento vai ser eficaz ou não vai ser eficaz. O que é eficaz e que a gente está tendo que entender é que as medidas de higiene são as mais eficazes. Lavar sempre as mãos, manter a distância e utilizar máscara. Eu fui duramente criticada no início, né? Faz mais ou menos 1 mês e meio que eu comecei a produzir máscaras e hoje, inclusive, eu estava dando uma mensagem para as pessoas que me criticaram no começo, que a mesma mão que apedreja é aquela que deve ir ali e reconhecer que estava errado. Então, o uso de máscaras hoje é lei. Não é uma coisa que a tia Soninha está fazendo para ganhar dinheiro. Não, hoje é lei. Hoje você só entra em mercado, em locais públicos, em ônibus, se você estiver usando as máscaras. Essa é a grande lição que o coronavírus está trazendo para a gente. Que nós brasileiros, cariocas então, nós somos igual a São Tomé. Nós precisamos ver para crer. Nós estamos vendo agora a doença aí de frente. A cada dia eu sei de uma pessoa mais próxima a mim que está doente ou que está internada, ou, infelizmente, que veio a falecer e a gente não pode fazer nada. São pessoas que estão se despedindo dos seus entes queridos sozinha. Eu acho que deve ser a maior dor de quem está se despedindo ou de quem está lá no fim da vida, ficar sozinho, porque não pode ter contato com ninguém. Então, fica um alerta aí para vocês, sabe? Que é chato, é difícil utilizar máscara,
sufoca. Pra gente, então, que usa óculos embaça. Eu até vi uma dica aí sobre o sabonete, passar o sabonete seco na lente do óculos, que resolve realmente. Mas não tem o que fazer. Nós precisamos mudar de hábitos, mudar de atitude, se a gente quiser ter um avanço significativo e positivo no combate a essa doença. Eu vim aqui trazer um pouquinho de história, vim conversar um pouco, porque tem um monte de gente que às vezes me pede: Soninha, não fez mais nenhum vídeo, eu gosto de ouvir suas coisas, suas histórias. Então, eu fui, para não ficar aquela coisa repetitiva, falando sobre máscara, eu vim falar sobre história. E eu faço um pedido a quem tem alguém da família doente, ou para quem já ficou doente. Não esconda que você está doente. Não esconda que tem alguém da sua família doente. Nós temos uma responsabilidade social, gente. Porque aquela pessoa que está doente ou que tem alguém da família doente, se você não fala, quantas pessoas tiveram contato com essa pessoa? Eu acho que é crime. Se você estiver doente e você não falar que você está doente, simplesmente você sumir. Cumprir lá sua quarentena, seus 15 dias dentro de casa, ficou bom, beleza. Mas será que você não teve contato com uma pessoa do grupo de risco e essa pessoa ficou doente e veio a falecer? Então, além de higienizar as mãos, manter a distância, utilizar as máscaras quando for sair na rua, nós devemos comunicar às pessoas que estão doentes próximas a gente, para que a gente crie uma área de segurança e que a gente consiga alertar todo mundo, tá? Eu deixo aqui um beijo, um abraço a todos, um carinho muito grande para as minhas amigas. Eu tô com um amigo aí do Brasil todo, foi muito bacana essa experiência, tá sendo muito bacana. E eu me coloco à disposição para qualquer uma que quiser conversar. Às vezes a gente tá tão sozinho dentro de casa, às vezes eu tô sozinha, eu tô aqui fazendo vídeo porque eu tô sozinha, né? O movimento um pouco de máscaras diminuiu, porque eu acho que a maioria das pessoas já adquiriram as máscaras, mas eu continuo vendendo para quem quer, principalmente máscara personalizada, tá? Ainda tem uma grande procura de máscara, mas ainda não tá mais aquele vucu-vucu todo, melhorou bastante. E eu tô aqui, né, lendo, estudando e trazendo informação, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Usem máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento. Beijo a todos.